Vamos falar sobre Loud, então. Basicamente, eu tô vendo o pessoal colocar muito dos problemas da Loud em draft. Estou correto? Não é... Quer dizer, não é draft, é Champion Pool. De uma maneira geral, esse é um dos... das causas aparentes que tu bate o olho e vê mais rápido, certo? E de certa forma, teve a discussão de draft versus Champion Pool. De certa forma, não é de todo errado dizer que os drafts da Loud são ruins e que a Champion Pool da Loud está limitada, certo? O que se tem que adicionar na questão também é o ponto de que o time... Vamos falar sobre draft, tá? Existem drafts bons, existem drafts ruins. Se a gente olhar um draft puramente pelo que ele é dentro de jogo, a gente vai acabar tendo como eu posso dizer, uma visão. Porém, o draft, ele é uma ferramenta. Os pilotos são os jogadores. Adianta eu dar uma Ferrari por um piloto de moto? Não adianta. Assim como não adianta eu dar a melhor moto do mundo para alguém que só pilota carro. Então, por isso que quando a gente olha para um draft, às vezes um time ele não consegue fazer drafts coesos porque ele tem algumas condições que acabam... Tem duas coisas, né? Primeiro, tu não consegue calcular uma das variáveis. Então, por exemplo, tu consegue fazer um draft bonitinho, mas todo draft bonitinho que tu faz, tu toma 3 pushing lane. Fudeu. Ou teu time pega um bom draft, tem um plano de jogo por volta de uma lane que ganha, e essa lane nunca ganha, tá? Então, isso começa a mudar um pouco a tua ideia de o que realmente é bom. Então, por exemplo, vamos olhar o meta do top rapidamente e vamos ver aqui o que está acontecendo. A gente vê ban Gwen e ban Rumble. Muito Rumble picado. Muita Gwen picado. A Gwen aqui, ó, 20, 78, 76 participações. E o Rumble 59. Então são dois bonecos que estão participando muito. E a gente vê quais são os outros tops. Jace, Ambessa... Opa! Jace, Ambessa, Gwen, Renekton. E aí tem um Sion aqui. Então, top lane, a gente vê primariamente o quê? Bonecos carry. É isso que tá tendo. E aí depois aparece, em menor escala, um Jax. Porque às vezes ele pode ser ele joga contra Gwen. Então às vezes pode jogar ele contra Gwen. Tem gente que gosta dele contra Ambessa. A gente tem o próprio Renekton, que joga bem contra Ambessa. Inclusive, olha o rate dele no LCK. A gente tem o Atrox, que tem gente picando contra Rumble, porque ele consegue fazer MR. E aí, normalmente, quando tu tem o Rumble, tu acaba tendo double MR. Então, o Atrox ganha a side dos dois. Então, a gente vê algumas respostas aos Power Picks, mas, de maneira geral, não foge dos carries, né? Vamos ver agora LPL. Não trava agora, Gol GG. Não trava agora pra nós, não. Ok. Ó, então a gente tem aqui LPL. Vamos ver, Pixibans. A gente vê o quê? Olha como o meta da LPL já tá um pouco diferente. Gwen e Rumble perma banidos. Perma. Junto com Kalista e vai. E aqui a gente tem Ambessa, Sion, Jace, Rumble, Gwen, só que tem muito ban, Renekton. Então a gente vê que existe não é 5 bonecos. O top lane são 5 bonecos. 4 carries, 1 tank no meta, tá? Beleza. Se a gente for pra nossa liga aqui, a gente consegue ver o quê? Vamos ver como tá na nossa liga. Números ok de bans de Gwen e Rumble. Os dois mais picados. E depois vem Ambessa, Jace, até aí ok. E depois vem o Jax. Como a gente vê, a nossa região não deu uma foda pro Sion, que tá tendo bastante lá. Então tá, então a nossa região acompanhou o meta neste sentido. Ok.
que esses bonecos têm em comum? Lane sólida, escalam bem. A Emanhe mandou R$3. Tolo. Porque tá aparecendo tanto doble up? É porque os bonecos estão fora da curva ou tem algum motivo a mais? Porque ninguém tá picando tanque. Quem que tá picando tanque? Ninguém pica tanque. Vamos ver a Alec só por curiosidade. A Alec tá em outro meta. Tem os bans, muito ban de J, tem ban dos 3 top laners e aí aparece um Nar. Acredito que os 3 top laners devam estar banidos sempre. O que esses top laners têm em comum? Eles conseguem carregar jogos, tá? E aí vem outra parada, tá? Vamos falar sobre o robô. Por quê? Ó, se a gente for no robô aqui, o robô jogou de Rumble, Renekton, Jax, Sion. Não jogou de Pop. Ok, ele jogou de 3 do 5. Né? O Jax, ele é o outside ali, mas é o melhor boneco do robô. Então, hoje, o Jax é usado principalmente em resposta pra quem? Diga, sabem? Sabem? Gwen. Principalmente pra Gwen. Então, a Loud tem na mão deles uma resposta para o melhor boneco do patch. Então é algo que dá para jogar em volta para Loud. Eles não têm o Jace, né, no top, e a Ambessa não foi mostrada ainda, certo? Mas beleza, se a gente for ver as estatísticas do robô, a gente tem hoje nele o melhor top laner in lane do Brasil. E tipo, ponto. As estatísticas dele são muito bizarras em lane hoje. Muito, tá? Então, a gente tem aqui na Loud um top laner que vem ganhando a lane. E aí, o que a gente pode pensar disso? Bom, se ele tá constantemente ganhando a lane, quer dizer que eles têm uma lane que tá com pressão, que constantemente tá fazendo o jogo rodar, mas que não tá jogando com os 3 bonecos principais do meta. Que é o Jace... Não, os 3 principais do meta, que é a Gwen, o Jace e a Ambessa. Que são os bonecos que são mais... Tirando o Jace, são um pouco mais scaling, né? Porque o Jax, o Renekton e o Rumble são pura lane. Então a gente tem um top que tá jogando pra ganhar a lane. E aí, obviamente, a primeira coisa que vão falar é: mas cadê a Gwen? Cadê a Ambessa? E é uma pergunta válida. E o robô tem a Gwen e a Ambessa? E o Jace? O Jace eu tenho quase certeza que não. Quer dizer, eu tenho certeza que não. A Gwen e a Ambessa, eu não sei. Mas existe uma explicação muito lógica para ele não jogar com esses dois no estado atual do time, tá? Diogo, obrigado pelo subir. E a gente vai chegar lá e vocês vão entender, certo? Por quê? Tem outra coisa muito importante que a gente tem que conversar sobre, que é no meta atual bot lane. Calma, eu vou chegar na razão, mano. Aqui é retenção, entendeu? Aqui é retenção, certo? Vamos ver só um exemplo para vocês aqui, ó. Esse aqui são os picks da LCK. Ahri, Thalia, Azir, Victor, Elishurione, Ryze, Aurora, Sylas, Corki. Tem algum problema de champion pool pro Team? Aí a gente ainda continua. Galio, Orianna. Da LCK, dos 9 champions mais jogados, 10, ele joga de todos, tirando o Yone. Então, hoje, pro Team, não existe um problema de pool, tá? Não existe. Ah, ele não joga de Yone? Não. Mas neste meta atual, você não jogar de Yone não é, meu Deus, você é um inútil pro time. Não. Hoje, champion pool do Team pro meta atual não é um problema, tá? A gente pode até verificar no mid aqui da LCK. Ó, mesma coisa. Thalia joga, Ahri joga, Ryze joga, Azir joga, Yone não, beleza. Aí Victor joga, Sylas joga, Aurora joga, Corki joga, aqui joga, aí não joga de Tristana, joga de Ahri. A Kali ele jogava, mas não tem trazido mais Wave. Então, hoje, a meta do mid, se me falassem, eu diria, é a carinha do Team, tá? Então não temos um problema de champion pool no mid e encontramos uma falta de alguns champions no top. E como eu falei pra vocês,
Eu entendo ele não estar pegando esses champions, porém eu não tenho certeza se ele realmente tem eles ou não, tá? Então vamos lá, agora. A gente pode até olhar Jungle aqui, ó. Jungle tá igual. A Naafiri que nossa região mandou pro caralho, né? A Naafiri, nossa região, só falou, mano, que se foda. Mas o geral é Sejuani, vai, Xin Zhao, Maokai, Skarner, Maokai, etc. Aqui eles colocam uma Lilia e uma Naafiri. Naafiri e Lilia também. Lilia essa que é muito a carinha do crack, né? Porém tem um problema gigantesco em jogar de Lilia, que é mid AP. Painzete mandou R$3. Tolão, mas ter que banir Gwenllione no Blueseed não atrapalha muito no draft da Loud. Cara, a Loud, eu tava com o status dele aqui. Cadê? A Loud baniu o Gwen, acho que em 60% dos jogos, não? Eles não baniram todos os jogos, não. Tá, beleza. Então vamos lá. A gente precisa, verdadeiramente agora, falar sobre a bot lane. Tá? E a gente viu que hoje o robô é, indiscutivelmente, a melhor lane do top na LTA. Pode não ser o melhor jogo todo, mas enquanto é lane, ele tem saído com vantagem. E a gente viu, na verdade, ele ganhando muitos UV1. A gente viu o que ele fez com o Aizer, o que ele fez alguns jogos com o Gigo. A lane do robô, não existe um A pra se falar sobre ela. Porém, a gente tem que falar sobre a bot lane. E é aqui que começa a ficar esquisito. Como a gente pode ver, a bot lane da Loud é, em números, provavelmente a pior bot lane da LTA. Se a gente juntar com as estatísticas do Redbert, ó, no total eles ficam menos 12 no bot, 323 XP, 158, menos 500 de gold, menos 180 de gold. Então, os 15 minutos eles estão constantemente com menos 700 de gold, certo? E aí, algumas questões começam a ser debatidas, certo? Primeiro, como o jogo está sendo jogado. Quem impõe ritmo, tá? Hoje, o que está guiando o jogo é o objetivo, certo? Larva barra Drake. Qual lane controla o jogo? Bot lane é quem controla o jogo, porque o suporte tem o Arts, certo? Então, se a gente... Times... LTA... Não tem o que eu quero agora. Que não tem. Deixa eu ver se eu só clicar na Loud aqui tem. Ok. Ó, vamos lá então. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver o quê? Ó, a Loud pega a primeira torre 70% das vezes. Eles têm um early game mediano. Eles ganham com um pouco de gold, 360 aqui. Muito por conta do gold estar concentrado no robô. E se eu não me engano, no Shine. Deixa eu confirmar só. O Shine tá com vantagem de gold, mas com menos CS. Então, basicamente, é Shine robô. O Team não tem vantagem alguma. E aquilo. Então, a gente tem robô constantemente ganhando lutas. Lutas não, desculpa. Constantemente ganhando a lane. A gente tem o Team. O que se espera do Team? Sempre even. Não fica atrás. E a gente tem uma bot lane que tá perdendo todas as matchups. Tá? Então, a gente tem top, lane kingdom, jungle, full proximidade do top, mid even, bot, sempre atrás. Em gold e tempo. Bom, isso aqui te leva a crer que tu vai ser um time top-centric, certo? Tu vai tentar jogar pro top, é quem tá ganhando, jogar em volta dele. Ok, faz sentido. Quais os os 3 melhores picks do meta e o Rumble? O que... Ah, mandou R$3. Simples. Robo tá jogando do top com Shine, Botlane tá ficando na merda, e a LoL tá se fodendo. Os números do Robo tão inflados porque Shine tá sempre no cover pra ele. Se colocar o Revolta de Singed lá, dá no mesmo. Isso é verdade. O Rumble é, eu acredito que é a melhor lane entre esses. Ambessa e Gwen um pouco mais de scale. Ambessa tem uma lane ok,
mas ela demora um pouco mais pra hitar os spikes. Então, se o robô pega Ambessa e Gwen, pode acontecer o quê? Tá? E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu quando o robô não ganhava lane. É hora do time da Fúria, então. Errada do dia. Mudança nos grubs, o Fúria- Ó, esse aqui foi um dos poucos jogos que o robô perdia a lane, tá? Esse jogo é pra Loud ter pressão no bot e jogar o jogo inteiro em volta do bot, certo? Tanto que a gente vê o Chine dando clear pro bot, certo? Ó, tá no bot. em cima de Alistar. Então, geralmente a gente já tem o Alistar pra responder a Rel, né? Porque o Alistar ele consegue parar a Rel quando ela faz a descida do cabo. Dá muito pra jogar nessa grande team do Galho. O Rumble recuado na lane. Mas tá, o jogo Gigo e Tatu Ó. tinham feito lambança. Começo de jogo que pra Fúria continuou. Beleza. A Fúria tinha tipo 2000 de vantagem de jogo. Aqui, o Chile tá em top. Ele tá em top porque é o path dele agora, mano. 700 de vantagem aos 15. Essa equipe realmente já comentou. Então, beleza. Olha lá. Ó a lane que era pra estar com controle, que teve o jungle do lado deles. Olha o que tá acontecendo. Vocês estão vendo? Estão tomando pressão. E aí o que acontece agora? O robô tá perdendo o top. Bot tá perdendo. A Fúria decide o que fazer. Certo? Olha lá. Olha todo o controle que a Fúria tem. Já que o Juju tem maneira de ser igualzinha, mas pressiona o ataque. E aí do base, pegou a batida ali, a gente tá bem, não tem nenhum... Tá Ó, o Ayu fica até mais uma, mano. Mas olha lá. Ó quem chegou primeiro no Rio. Ó quem chegou primeiro no mid pra pegar pressão. Jojo. Jojo chega primeiro no mid pra pegar pressão. Tuts puxa. Tatu vai larva. Robô tá perdendo. Não tem nenhuma capacidade de reação. Mais uma wave. Tava segurando, principalmente dando mágico. cara no Rio, Perderam larva. Ok, trocado por dragão. A questão é, era pra ser desse jeito? Na minha opinião, não era pra ser desse jeito. Tá? só deu os pings em cima das larvas e eles vão fazer essa troca. Então o primeiro set de baixo larvas vai pra equipe da Fúria. E aqui a Loud vem o primeiro dragão do jogo. O dragão Mas beleza, trocaram. é dentro do que a gente vai ver em Clinicar também. E aí, ó, aí a gente vê o Atrox lá que eu falei, indo pra X-Drinker contra o Rumble Galho. Ele vai ganhar side contra os dois. Se tu colocar um boneco que ganha side contra o Team e o robô, qual é que é o único jeito de tu conseguir ganhar esse jogo? Pelo mid, certo? Pelo MF? Pela bot lane? Pra esse nosso mapa não tem nenhum objetivo de ajudar. Então, ó, o que a gente vê no bot? De novo, estão tomando stack. Estão tomando pressão. Passam por lá. O robô tá perdendo a match top. Que agora dá essa Perdendo não. Ele não consegue pressão. seu feitiço na roda inferior pra possível troca. Mas como ele tá vendo o Root vindo com a bateria cedo, ele vai Eles já têm também muito do robô e pode enquanto. perde clipe do Atrox, ela vai esse ângulo de reiterou hips e só o Shin. Abate a Fúria tá justamente essa pressão que eles conseguem em todos os cantos do mapa pra vir Aí. e deixar um centro com mais informação e poder também. Na como eles conseguiram colocar pressão, é aquilo que a gente comentou, não tem nenhuma Fúria tá também, tem também essa leitura do fato. O Tuto tá também com larva e história ali por cima, Giga e robô começando a trocar dano. Mano, o que a Loud tá fazendo? Aqui do mapa, agora andando mais com o Tatu. Não temos nenhum difícil. Daí vai o robô nessa situação onde o Redbert já tá aqui, o Shin também, que a gente falou, pra essa parte de cima do mapa, mesmo não tendo um objetivo importante pra garantir visão, pra você garantir território. Tá vendo? A Loud tá defendendo o robô, deixando o Root sozinho. Pra fazer uma boa. O Team, por si só, nunca foi conhecido por ganhar vantagem. Impossível apenas se estender, fase em jogo. Não consegue Se o robô tá na matchup ganhando aqui, essa rotação deles é uma play favorável. moita, mas ele não O robô não tá ganhando, travou o mapa, velho. se atacar com 10 Travou o mapa. jogo. Aqui cautela. Jax, né, um campeão que ele volta e vem jogando aqui, continuação. Mas Bater nas torres, né? Principalmente rota lateral com esse Atrox, com o Ezinho, ele consegue resetar o seu ataque básico, então ele bate mais uma vez. Objetivo, então a estreia tá um pouco longe. Jax, claro, é o caçador. E aí eles ficam sempre na resposta. Agrupar pelo levar é muito possível. E vem agora a iniciação pra cima da equipe da Loud, mas o counter engage do Jojo também acontece. Suporte pro suporte, e vem agora o robô da turma. Ele consegue fazer o trabalho dele. E a luta ainda vai estourando. Então, vocês percebem que a Loud depende do robô tá ganhando hoje.
Então como é que tu vai pegar Gwen? Ó, eu não estou dizendo que ele tem a Gwen. Eu não sei se ele tem a Gwen. Mas eu estou te falando, como ele vai jogar de Gwen se o time sem ele não consegue fazer nada? Tá? Aí, vamos ver jogo 2. Vamos ver jogo 2? Ó, achei esse draft deles uma merda. Mas tudo bem. Vamos ver a diferença agora com o robô de Renekton. Ó, bot lane já tá perdendo. Beleza. Ó, o Shine 2 vezes deu clear pro bot. Conseguiu um gank pra estabilizar bot. Inclusive, e isso era uma das coisas que eu ia falar. Uma das soluções que a Loud pode ter é jogar pra estabilizar o bot deles e deixar o robô V1. Se o teu top tá ganhando, para de sangrar bot e deixa quem tá ganhando ganhar sozinho. Mas, historicamente, o Shine não joga bem pro bot. Agora uma matchup que o robô conseguiu pegar, que é boa pro Renekton, consegue garantir esse abate. Um abate tranquilização do Root, mas cara, se o Root der B aqui nessa wave... Mas se o robô ficar no V2, no V3, bom, aí o Redbert e o Root estão 3-2, entendeu? Seria muito ruim. Então o Shine tem que fazer o que ele talvez mais odeie, que é parar e ficar esperando. Aí a gente vê, ó, a gente vê o Shine dando clear pro bot, ajudando a bot lane dele e a bot lane dando recall atrasado ainda. Você está intimado de ver o tal Cash? Fala o convidado pra nós aí, Takeshi. Lança esse convidado pra nós, quem que é? Tem bem a ver com tudo. Tem bem a ver com tudo isso que você tá falando? Ou é o Shine ou é o Redbert. Ele não gosta, vai perder o Debora um beijo também. Então tá falando que eu sei de algo! Ele vai ter essa vantagem de farm. E nem sequer salvou a bot lane, porque só parou um pouquinho do incêndio que tava rolando. O Root ainda tá atrás, eles ainda perderam a barricada. Ok, Mais uma? Não. Faz o Gigo aqui, tá sofrendo muito. Então o que a gente vê? O Shine fazendo clear pro bot, não conseguindo essa vantagem de tempo. Ah, a bot lane da Loud ainda ficando atrás. Desse Renekton, e como do nada o Renekton foi pra cima, e deu no que deu. Ó. Veio assolado, o Gigo vai perder o flash, inclusive agora, na vem subindo. Ele não Roubou, agora a Loud tem robô controlando a lane. ele sabia da força, ele tá sentada boa pra ele. Consequência da missão que já impede o robô de a gente falou e também Vamos pra frente aqui. mapa, né? Já tem Ó, esse tem controle do top. Vocês estão vendo o robô? Puxa top, vai pra larva. Ele não vai deixar o Tatu fazer essa larva. Eles têm o quê? Eles têm o Shine estabilizando o bot. Mas vocês veem que essa Kalista não tem valor nenhum? ainda não tem nível 6, então sem o ultimate do Nock pra conseguir fazer esse engage. Não importa o fato de ser Kalista aqui. Mas domina o Rio primeiro ao Loud. Mas o jogo que a Loud está ganhando é robô ganhando top, Shine estabilizando o bot. Já sai primeiro da lane pra tentar justamente fazer o domínio do pé, mas o Nock ainda não conseguiu ter acesso a ele. A pressão no bot tá inexistente ainda no momento. Olha lá, o Shine tá campando o bot. Mais lento. Tem a Lada na Gorn, 2 horas e meia parado ali agora no Rio. O Tatu Ok? O Tatu, com medo do Renekton, foi fazer o quê? dá o dash pela parede, ele retorna pro Rio mais uma vez. Já tem pressão e já tem também a barreira do Root sendo instantaneamente utilizada. Tô sentindo o Shine muito agoniado. Então, ó, Olha, conseguiu parar o dragão. Vocês estão vendo como tudo mudou? No outro jogo, a Fúria escolhia o que fazia? Literalmente, a Fúria escolhia o que fazia. E agora, mid continuou tomando pressão, bot continuou tomando pressão, mas o simples fato deles terem um robô ganhando, o jogo roda. o gank no mid nível 5 de Nock. Vamos ver se vai dar certo. O Tuts tá avançado, tem o flash gasto agora pra vir essa pressão. O Tuts ainda tem o dele. Beleza, gastou flash mid. Vai pegar larva, o Shine. Conseguiram escolher o que eles queriam. E aí... Só que a gente vê, o bot lane da Loud sempre dá recall depois. Estão sempre atrás em tempo. Mesmo com o Shine passando o tempo lá. Tudo bem, Nock é um péssimo boneco pra dar hover. Ok. Mas... Tu vê como o jogo dele já estabilizou. Ó, o bot não tá perdendo, o top tá ganhando. E aí o jogo vai se desenvolver a partir dessa vantagem do robô.
Olha lá. Em alguns momentos ali a bot lane, o Shin agora vai olhar esses lanes. Ó. De ganhar um pouco de controle. Quem deu B atrasado... Não é que deu B atrasado. Quem que ficou atrás em tempo? Nautilus. Quem apareceu mid pra matar. Se o Nautilus tá no tempo da Nico aqui, era um 3v3 eles ganhavam até. Aqui, eliminação, chega galope! Tatu chega pra cá. Foi gasto, o Shin tá ali por perto, eles vão tentar o dive. Já veio paranoia. E aí ele decide atacar top, né? Ok, mais vantagem pro robô. Aí o Redbert, que tava atrasado pra play do mid, ainda tá no mapa, vai top. É isso. E aí o jogo roda. E o jogo roda. Vocês veem a diferença? Aqui eu não tô falando que o problema é o Root ou o Redbert. Eu tô falando que a lane phase do bot cria alguns problemas pra eles. Agora, vamos botar isso num contexto geral? Vamos passar rapidamente aqui pelo jogo 3. Só pra gente ver se os pontos eles sustentam. E aí no jogo 3 a gente tem o quê? A gente tem o robô numa losing matchup. Vamos ver o jogo da Fúria? Estão com uma matchup boa no bot, esse jogo. Escolheram a Karma. O Gig tem pressão top. Ó, esse jogo, a Loud tem pressão mid e pressão bot nas matchups. E a gente vai ver que eles não conseguem fazer metade do que jogando só com pressão top. Ó. Era pra ter pressão mid, né, no caso. Mas, na minha opinião, o time perdeu essa matchup sozinho, que não era pra perder. Muito dano, cara. O tempo todo ali aproveitando a distância, né? O robô conseguia absorver todo esse dano de início. Ó. Olha o bot lá como já tá. Tá balançando a wave. Tá balançando a wave sem ward, sem porra nenhuma. E vamos ver. A Fúria vai escolher quando dar recall de novo? Mesmo com 3Z Karma? Falei que não tinha jogo parado, a galera tá na Sejuani e o Gigo tá buscando quem tá levando jogadores agora. Cada de vez e o dano vai vir pra onde? Permafrost! Sim. Aí, lutou perto do robô com um boneco fraco cedo. Tá aí. Mid perdendo, bot perdendo, robô perdendo. Tatu faz o que ele quer. Dano da Sejuani explodindo a passiva, pós-choque causa muito dano em cima do Maokai. No bot, no 1. Ele conseguiu comando no 8 só em Fúria tá pros Krug e veio pro Furtano. O jogo foi Cílio e não seria buscando em perto do Tatu em perto. Esse que geralmente no vai lá conversar com o dado pelo né? Um level inteiro à frente. Que já uma jogada que eu consegui dar. Evitou o ultimate só. Desse Joane muito bom pra esse Jace. Sem contestação, o Shin ainda tá nível 5. Deixou ele farmar. Olha lá, quem deu recall primeiro de novo. Então, o que eu acho que ficou bem óbvio, certo? Se o robô não ganha, hoje na Loud lane, ninguém mais ganha. E aí, tu começa a impor condições no teu draft. Condição 1, eu preciso de pressão top. Condição 2, eu não posso comer matchup muito ruim no bot. Condição 3, eu não posso jogar de AP jungle como Lilia, porque meu mid não joga de AD. E aí, o draft começa a se tornar um problema por conta das muitas condições que o teu time está impondo. A Loud hoje não ganha nenhuma lane se não for o robô. Quando eles escolhem a matchup, eles não conseguem controlar o jogo. Quando eles não escolhem a matchup, eles não conseguem controlar o jogo. Tá? Deixou ele não, né? Também Então, assim, o robô tem a Gwen Ambessa? Sinceramente, não faço ideia. A Gwen eu espero que ele tenha, porque o boneco já tem há bastante tempo. Tá? Mas, hoje ele não consegue se dar o luxo de jogar com esses bonecos. Tanto que é só a gente ver. Ele jogou de Sion numa matchup ruim, se fudeu. Ele jogou de Rumble numa matchup ruim, se fudeu. E aí a gente pode entrar no ponto dos bans da Loud,
que são meio bizarros, né? O fato de ter 100% de ban Yone, 60% de ban Jace. Esse aqui realmente o robô não joga. E se ele jogasse, seria uma lane a mais ganhando. Mas não joga. Gwen. A Gwen hoje em dia, ela tem uma lane mais forte, tá? A Gwen não é aquele boneco que era antes. Mas ela também não é um Renekton barra um Jax na lane. Barra um Jace. E aí os outros bans vêm de quê? AD Carries. AD Carries pra quê? Pra limitar a lane phase do outro time. Hoje, se um time pega Ashe contra eles, ele vai ganhar bot, ter Hawkshot e escolher o que faz no jogo. Vários Kalista, nem se fala. Outro boneco que vai dar muita dor de cabeça pra eles, MF. Então, o draft, ele é mais um sintoma da causa, que é lane phase, tá? Tanto que, guys, olha isso aqui. Olha os bans contra a Loud. Não tem uma AD Carry banido, praticamente. Banem o EZ dele só. O resto é ban mid e jungle, ó. Porque ele sabe que tirar os bonecos do robô... Eu acho, na real, que os times poderiam targetar mais o robô. Isso quebraria um pouco as pernas da Loud. Mas os times estão só targetando mid e jungle. Por quê? Eles tiram o conforto do team. Os champions que são amplificados pelo estilo de jogo do Shin, que não perdem lane e ele consegue impactar, principalmente na side, que é o Azir e a Thalia, que ele luta bem e não perde lane. Tiram os jungles do Shin de engage, que é principalmente... O Shin jogou mais de... Jogou de Vashkinzal e Skarner. Principalmente Vashkinzal ele jogou, que são os bonecos mais fortes mesmo da jungle atualmente, então ele tá jogando meta. A gente sabe que ele tem Skarner, sabe que ele tem Sejuani, ele já mostrou que tem um Maokai. Mas realmente, o Shin joga com esses 1, 2, 3, 4, 5 bonecos. Mas até então, eles não foram explorados necessariamente pelos bonecos da jungle. E aí, vem o dado que, pra mim, meio surpreendente ainda. Gelu mandou R$5. Cobra quanto pra fazer um coach completo desse aí em qualquer um do chat tocão? E qual o valor se for pro Hobbits? Ha 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 ha. R$600 pro Hobbit. A hora. Enfim. E aí a gente vê aqui o mais bizarro, que é o quê? A gente vê a bot lane da Loud perdendo pra caralho. E a gente vê o Root com mais gold do time. Por pouco. Porque ele é o AD. Então, essa quantidade de gold dele aqui em relação ao top dele, eu garanto pra vocês que é a menor da LTA. Menor. Ele ainda assim dá 28% de dano. Se tu fizer o rate, o gold por dano, ou melhor, dano por gold, ele vai ter um dos melhores. Vamos, sei lá, vamos ver a PEN com o Titã. Caralho. Não, o mid aqui tá dando muito dano, não? É, o mid tá dando muito dano. Cara, o dano do Weiser tá bizarro, velho. O Weiser é outro jogador que tá fazendo valer esse gold, tá? Porque, ó, se a gente comparar as minhas stats, olha o gold do robô e olha a porcentagem de dano do robô no time. A gente pode, inclusive, falar que talvez o robô não esteja convertendo, tá? A gente viu isso no gráfico, inclusive. Mas aqui os dados do Root e do Titã são bem parecidos. Mas lembrando, o Root tem esses dados perdendo todas as lanes. O Titã tem esses status ganhando todas as lanes. E aqui não é uma comparação sobre Root e Titã, tá? Não existe essa comparação hoje. Eu tô só... Porque esses dados aqui que a gente tá vendo é dentro do próprio time. O que eu tô falando é o valor ainda assim que o Root tem no time, mesmo perdendo todas as lanes. Tá? Não tem Fúria Season 15 aqui, não? Ah, aqui. Ó, por exemplo, olha a quantidade de gold do Ayu e olha a quantidade de dano dele. E o Ayu é um cara que ganha toda a lane também, tá? Então, tu vê que os dados do Root são assustadores pra alguém que não ganha lane. Mesmo em relação ao Titã, que tá igual, pensem que o Titã tá sempre com vantagem. Sempre controlando a rotação. Sempre escolhendo onde vai. E outra, o kill participation dele, mano. Ó, olha o kill participation da Fúria. 75, 73, 74, 76, 65. Se a gente for na PEN,
60, 61, 62, 85, 71. Então, como que o time que joga pro top, quem mais participa ainda é o bot? Vocês entendem como não tem... Os dados da Loud nem sequer são coesos? A gente vê, por exemplo, o Team, mano, 53% de participação, velho. Eu acho que o Mago tem isso, não? O Mago tem mais participação que o Team. Vamos ver outro, que seja Cade. O Kiss, relativamente baixo também. Mas aí tu vê ele com muito dano. Bem mais dano que o Team, por exemplo. E participando muito da visão. Cara, outra coisa, mano. Olha os status de visão da Loud, velho. Que porra é essa, mano? O Vision Score deles por minute é muito baixo. O que isso me leva a crer, tá? Esses dados. O que me leva a crer? A Loud tá conseguindo, no início do jogo, jogar em volta do robô e criar vantagens. Não estão conseguindo transferir. E também não estão conseguindo ter uma bot lane estável. 2. E esses números aqui são números de um time que não junta. Números de um time que não junta. Pra mim aqui, o time fica numa side, o robô na outra, e aí fica jogando Shin, Root e Redbert juntos, sendo que estão fracos. Então, tipo, eles estão lutando perto de quem tá fraco, que é o Root, que tava perdendo a lane. Como assim? Por que o robô não tá com mais participação? Olha a PEN. A PEN que é um time que tá jogando muito pro top e muito pro Weiser. O Weiser tá pegando recurso e tá participando pra caralho. Então, hoje é um time disfuncional. Por conta do draft. Por conta da estrutura. Nossa, mas eles são... Do jeito que tá falando, parece que eles são o pior time. Não, eles não são o pior time. Hoje, pra mim, a Loud disputa top 4 com a Red. Com todos esses pontos a melhorar. Tá? Com todos esses pontos. O que isso diz muito? Isso diz, porque é o que eu falei. Eles têm, hoje, um dos melhores jogadores da liga na lane, que é o robô. Pra mim, o Shin, ele não tá jogando mal. Eu não consigo nem avaliar o Shin, eu vou falar a verdade pra vocês, mano. Porque parece que ele tem que apagar fogo todo jogo. Todo jogo ele tem que apagar fogo. Eles precisam. Então eles precisam, primeiro, descobrir se eles querem jogar pra snowballar o top ou jogar pra estabilizar o bot. Outra, o Team tem que participar mais do jogo. O Team tá meio sumido. Beleza, o Team nunca ganhou lane. Até aí não tem problema. Mas ele era impecável em teamfight e side lane. Não tá sendo. Outra coisa. E aí, pra mim, aqui vem... O que eu vou falar agora pra mim vai ser a salvação da Loud, tá? Na season. A retirada da larva aos 6 minutos. Isso vai mudar a Loud de patamar pra mim. Por quê? O push bot vai ser menos importante. Porque não vai ditar... Tu não precisa sempre do push bot pra dar o B pro teu suporte, pra controlar o mapa. Então a bot lane vai perder um pouco a importância. A top lane vai ganhar importância, porque eles vão ter mais lane, vão ter mais tempo de lane. Tem menos um objetivo. O que significa, tá? Vou dar um exemplo. Se a PEN for jogar no próximo patch contra a Loud, se a PEN for pro dragão, igual eles gostam, tipo, vão lá nos 5, 6 minutos, hoje abre-se uma janela pra o quê? Pra, por exemplo, a Loud atacar o top, por exemplo, o Weiser. Tentar um dive no Weiser com uma boa lane do robô. Então eles vão ganhar opções pra jogar em volta do robô. Eu acho que vai diminuir o impacto da lane bot por conta dos recalques e dos objetivos. E eu acho que a Loud vai ser um grande favorecido pela mudança do próximo patch. Tá? Vamos acompanhar. Posso estar errado na minha análise da importância das lanes no próximo patch, mas essa é a minha teoria pra eles, tá? Eu acho que eles competem com o top 3. Minha humilde opinião, eles não têm chance contra o top 3 desse jeito, tá? Não tem chance. Titana falou que geral que eles já avisavam que a Loud sempre atacava top. A Loud atacou top por 6 anos, por 4 anos, enquanto a PEN fazia objetivo, eles tomaram por 4 anos seguidos, velho. É que atacar top ficou bem difícil atualmente com as larvas. Mas vai mudar isso. Eu acho que eles vão adicionar boas ferramentas de jogo pra eles agora sem a larva, tá? Precisa mais do team. Redbert tem que melhorar essa lane. Mano, contrata alguém, contrata um coach positional, arruma alguém pra ajudar. Que se
Se o Team voltar a ser impactante mid-game, e se o Root e o Redbert pararem de perder a lane, aí eles começam a entrar no top 3, tá? E quando saem as larvas, final de semana agora eu acho que já é sem larva. Amanhã sai o patch Amanhã que sai o patch, não? E aí, quando essas coisas se consertarem, vai ficar mais fácil deles fazerem draft. Amanhã vem pro live, então vai ser nesse patch o próximo. Eles já estão treinando nesse patch que vai sair amanhã, provavelmente. Muitos e se, mas a análise é sobre isso, mano. Ainda mais num patch que vai mudar. Eu tô falando aqui os pontos pra mim que a Loud precisa melhorar. Eu acho que o macro deles mid-game tá bom, tá? O macro tá bom. Os setups de luta tão horríveis. Horríveis. As lutas, quando o Team e o Root estão com bonecos bons, estão lutando bem. Mas eles nunca conseguem chegar nesse ponto de luta franco, porque o setup deles é muito ruim. Então eles têm que melhorar o setup, melhorar a lane, conseguir usar o robô de uma forma mais efetiva, e aí eles começam a competir, pra mim, com o top 3, tá? É terra arrasada, Loud? Não. Não é. Tem muita season ainda, dá pra consertar os erros. Mas precisa começar pela lane do bot. É o número 1. Número 1 é lane do bot. E eles precisam achar a solução. É impossível continuar a season com a lane do bot desse jeito. Impossível. Tem que melhorar. Só depois disso a gente pode cobrar uma Champion Pool do robô, velho. Essa é a verdade. E o Team precisa... Se ele não tá bem, ele precisa usar mais o Shine pra ter Prio. Porque o Team era um dos mid laners que melhor usava ter prioridade na LTA. Saber fazer algo com isso. Mas ele não tá mais conseguindo essa Prio. Ele tá tendo dificuldades em lane. É o que eu falei. Esse ano, o sarrafo da mid lane aumentou muito. A gente tem muito laner melhor. Mireu, Cold, Rummer, Mago. Podem falar o que quiser, mas esses 4... É que o Mago, infelizmente, era pra ser um laner melhor, mas não está sendo. Mas, se a gente excluir ele, só aí apareceu 3 novos laners. O Mago era pra ser, né? Era o que a gente esperava, mas ele não tá laneando bem. Até ele não lanear bem, a gente não conta ele. Eu ouço que em treino, a lane dele realmente é muito boa, mas não tá sendo na LTA. O Kissi também é o melhor que os outros mid laners. Mano, o nível da mid lane aumentou em 300% do ano passado pra esse, tá? A lane do Kissi não é a força, ô Edu. A lane do Kissi é longe de ser a força dele. Ele não tem... A lane dele não disputa com o Rummer, Mireu e Cold. Ele tem outras qualidades. Tem o Tuts também, que tá finalmente jogando. Ele melhorou muito esse split? Ele melhorou, mas a lane dele ainda não é boa. Não adianta falar o Kissi vai botar 15 CS em cima desse cara. Não, ele nunca vai fazer isso, provavelmente. Tem furição com lanes muito boas? Sim. Sim. E a Loud tá com lanes fracas. Esse é o primeiro fator pra eles conseguirem ganhar. Tanto que vocês viram, mano. O jogo que eles ganharam o early game, eles ganharam da Fúria. Os jogos que o robô não conseguia jogar, eles perderam. E... A gente pode até ver o jogo mais pra trás, mas talvez seja até... Qual que foi o último jogo deles? Foi outro jogo contra a Fúria também, não foi? Que o robô amassou? Jorge mandou R$5. Fala, Tolão. Não sei não se o Hobbs tem essa ambeça, mas ele tem jogado na Solok. Porém com um win rate questionável igual do Jace. É, pode acontecer, né, mano? Não. A gente for ver aqui qual que foi a matchup mesmo do top nesse dia. Ah, esse, se eu não me engano, esse foi o jogo que eles conseguiram dar bot, não foi? Que eles jogaram pro Root ficar na frente. Ah lá. Esse foi o jogo em que eles conseguiram colocar o Root na frente. Foi a outra vitória deles. Então, vejam bem. O early game da Loud é um problema. E o early game da Loud gera drafts ruins. Não tava numa reunião comigo mesma, cara. Não? Não, porra, tava trabalhando. Ah, my bad. Ah, tu estava na reunião no celular? Gabriel, sabia. porra! My bad, my bad. Criei narrativas aqui sobre o teu trabalho, foi mal. Isso aqui não... Enfim, acho que é isso, velho. Foi bem claro, não foi? A ideia que eu tentei passar, que não é terra arrasada pra Loud, mas tem que resolver. Os problemas são muito graves.
Titã falando live sem Scourge não tem mais tesão jogando no Brasil. Essa semana, provavelmente, eu terei Loud no meu Fantasy. Pode ter certeza.